né, foi o reinado do seu pai, após a morte dele. Josias também consertou o templo e a casa de Deus, porque havia uma idolatria e o povo havia se corrompido a outros deuses. Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Retirou os altares dos deuses estrangeiros e os altares idólatras que haviam nos montes, despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Ordenou ao povo de Deus que buscasse o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e que obedecesse às leis e aos seus mandamentos dele, e aos mandamentos dele. Retirou os altares idólatras e os altares de incenso de todas as cidades de Judá, e o reino esteve em paz durante o governo. Também construiu cidades fortificadas em Judá. Aproveitando esse período de paz, ninguém entrou em guerra contra ele durante aqueles anos, pois o Senhor lhe deu descanso. Sabe, queridos, Asa, ele recebe o reinado do seu pai. E dentro desse reinado, ele pega um reinado cheio de idolatria e ele começa a consertar aquilo que havia saído dos princípios de Deus. Mais à frente nós não vamos ler todo o texto, mas a gente vai ver que depois Asa entrou em um conflito no qual Zera marchou contra eles com um exército de 1 milhão de soldados. E Asa, deixa eu ver se eu acho aqui, Asa tinha um exército de 300 mil homens de Judá, equipados com escudos grandes e lanças, e 280 mil de Benjamim, armados com escudos pequenos e arcos. Todos eram valentes homens de combate. Mas Zera, ou Zerá, não sei, marchou contra eles com um exército de 1 milhão de soldados. Sabe, mas nós não vamos ler todo o contexto da história. A vitória ela foi dada a Asa, porque Asa, assim que assumiu o governo, o reinado, que ele foi o sucessor, ele começou, assim como Josias, a consertar aquilo que havia saído dos princípios do pai. Sabe, o lugar da presença de Deus é o lugar no qual você está. Você vai entender isso mais à frente. Sabe, o lugar da presença de Deus é o lugar aonde você está. Se você entender os princípios de andar com Deus, você vai entender, como é que você anda em vitória em Cristo Jesus. O mundo ele parou, esses dias, mas o reino de Deus ele continua em movimento. O reino de Deus ele não está parado, O reino de Deus não cessou, a sua movimentação. Sabe, queridos, Deus ele continua sendo o mesmo. Deus continua operando os milagres dele. Deus continua manifestando quem ele é. Sabe, a Bíblia diz que o Pai ele aguarda que a sua criação manifeste o reino dele. E a sua criação sou eu e é você. Sabe, nós precisamos manifestar o reino dele aonde nós estamos. Quando nós entendemos isso, não é um templo que faz a diferença sobre as nossas vidas. Sabe, porque o templo é apenas um lugar de reunião. Mas a casa de habitação de Deus sou eu e é você. A casa de habitação de Deus, onde Deus, sabe, ele quer habitar, onde ele quer se manifestar, chama-se eu e você. Nós somos a casa de Deus. A igreja ela nunca foi paredes, mas elas são pessoas. Sabe, quando a igreja do Senhor ela entender quem ela é, nós vamos dar passos largos em direção ao propósito que o Pai tem para mim e para você.